Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Para reiniciar aqui, eu vou estar postando para vocês um sonho que eu tive sobre o arrebatamento, tá, irmãos? É um sonho muito interessante, eu já compartilhei com outros irmãos e acho que esse sonho é bem revelador, dá bastante dicas pra gente sobre o momento do arrebatamento. Claro que não fala qual é o dia e a hora, mas dá bastante dicas. Eu tive um sonho. E esse sonho eu tive alguns meses atrás, acho que uns 2 ou 3 meses atrás, eu não lembro a data exata. Eu sonhei o seguinte: sonhei que eu estava num grande vale, e nesse vale era um vale seco, né, com terra seca, haviam várias rachaduras no chão. E eu estava ali e estava acontecendo uma grande guerra. E era uma guerra, irmãos. Eu via, claro, com meus olhos físicos, né, como se fosse material, mas na verdade era espiritual, porque eram hostes malignas contra um exército celestial. Então eram seres, irmãos, muito grandes e fortes, como grandes guerreiros, mas eles eram muito feios, eles tinham uma aparência assim de meio humano, meio répteis. E contra ele estavam lutando os seres angelicais, os anjos. E eu estava sentada numa espécie de pedra e eu estava observando. Irmãos, no sonho, eu não tinha a idade que eu tenho 31 anos, mas no sonho eu tinha por volta de uns 11, 12 anos de idade, não sei exatamente. Eu era uma criança pequena. E eu estava ali sentada observando aquela guerra. Né? E eu via aquela batalha e tal, mas assim, ninguém estava me dando muita bola ali. Eu estava ali só como observadora mesmo. Perto de mim estava meu pai e o meu esposo. Aqui eu já expliquei isso para os irmãos, mas para quem está chegando agora, só para vocês entenderem, nos meus sonhos, geralmente quando eu sonho com meu pai, ele simboliza Deus, né? Porque Deus é pai. Não quer dizer que Deus tem a aparência do meu pai, mas é uma forma de representação. E muitas vezes o meu esposo também simboliza Cristo, né? Porque Cristo é o esposo da igreja. E eu estava ali representando a igreja, né? Porque eu sou membro da igreja de Cristo. E eles estavam ali cuidando de mim. Estavam do meu lado. E eu estava observando aquela guerra atentamente. E eu escutava os anjos falando ali que era muito importante estar derrubando o líder. Porque tinha um líder ali no meio deles, um líder do inimigo. E eu observei aquele líder, ele era bem maior que os outros. Era gigantesco, era assustador, feio, meio esverdeado assim. E provavelmente representa Satanás, o próprio Satanás, né, irmão? E eles diziam o quanto era importante derrubar aquele líder, porque se eles derrubassem o líder, eles enfraqueceriam o inimigo. E eu fiquei pensando que eu gostaria muito de ser útil naquela guerra, porque eu estava ali só olhando e não estava fazendo nada. Mas assim, eu era completamente insignificante para eles, porque eu era uma criança, certo? Então eles não me davam grande importância. Não é que não me davam nenhuma importância, mas eles não me davam grande importância não. E só que aquele líder estava bem próximo de mim. Como eu disse, eles não me davam muita bola. Quando eu olhei para o chão à minha esquerda, eu vi uma machadinha dessas de guerra, sabe? É uma ferramenta, né? Ela estava esquecida ali e eu pensei que eu podia usar aquilo para alguma coisa. Então, irmãos, eu peguei a machadinha e eu lancei ela em direção ao peito do líder que estava muito próximo de mim. Eu tinha a vantagem de estar muito próxima, né? Justamente por eles me ignorarem, eles não me ligavam tanto para minha aproximação. E eu lancei nele e ela enterrou no peito dele, irmãos, como uma faca entra na manteiga. Só que aí, para fazer um parênteses para vocês, desculpa. Nesse momento aconteceram vários eventos em cadeia, né? Tudo aconteceu muito rápido, irmãos, mas para mim era como se estivesse em câmera lenta, porque eu vi cada detalhe de tudo que aconteceu a seguir. Que foi o seguinte: no mesmo instante
em que aquele líder começou a cambalear para trás para cair, né? Que ele me olhou arregalado, que ele tomou aquele susto porque ele não esperava isso de mim, certo? O inimigo está subestimando o poder da igreja nesses últimos dias, sabe? Porque ele está sapateando em cima da igreja. Vocês percebem isso, né, irmãos? Então o inimigo ele não está dando muita importância para a igreja e ele não vê o potencial que ela tem. Quando eu digo que eu não vejo o potencial, eu estou falando em escala maior, sabe, irmãos? Assim, e aí, quando ele começou a cambalear para trás para cair, eu senti os braços do meu esposo passando em volta da minha cintura e ele correu comigo, né? Me pegou no colo e correu, mas ele correu muito rápido, irmãos. Mas muito rápido, não deu tempo assim de eu pensar, de eu entender o que tinha acontecido. Ele simplesmente fugiu comigo daquele lugar. Na velocidade da luz, praticamente, eu vi assim as luzinhas passando ao meu redor, a paisagem passando como risquinhos ao meu redor, de tão rápido que ele estava, e eu vi que ele corria e ele começou a voar, e ele voou em direção ao céu. Irmãos, acho que não precisa de muitas interpretações, mas vocês entendem que isso simboliza o arrebatamento, certo? Só que apesar de ter sido tão rápido, eu ainda consegui analisar tudo o que estava acontecendo, e eu entendi o seguinte, irmãos, meio que me perguntava na minha mente por que eu estava sendo raptada, né? Porque em inglês o arrebatamento é rapto, se eu não me engano, que significa rapto. Vai acontecer um rapto, que vai ser um livramento que o Senhor vai nos dar. E eu entendi, irmãos, que no momento em que aquele líder caísse, ia ficar muito óbvio que tinha sido eu, certo? Eu, a criancinha insignificante. Então, todo o inimigo iria se voltar contra mim de forma massiva. E ia ser muito difícil eu resistir a esse ataque massivo, porque eu era frágil. Claro que tinha os anjos e tudo mais, mas os anjos estavam cumprindo o papel deles ali naquela guerra, e era muito mais vantajoso o Senhor me tirar, né, que foi Cristo ali, simbolizado pelo meu esposo, o Senhor me tirar daquele ambiente. Era muito mais vantagem do que me deixar. Enquanto eu não apresentava perigo, não tinha motivo para me retirar. A partir do momento que eu me levantei, que eu reagi, houve um forte motivo para me retirar. Então, irmãos, eu acho que o sonho é claro. Só para vocês entenderem, amados, qual é o momento do arrebatamento? O arrebatamento vai acontecer no momento que a igreja reagir, certo? E essa reação vai acontecer num grande avivamento, que é o que o Senhor tem mostrado a todos, a muitos. Muitos estão buscando em oculto, assim como eu, nos seus quartos, né? Às vezes a gente não vê a igreja buscando, mas ela está buscando, a verdadeira igreja está buscando algo grande da parte do Senhor. E Jesus fala, né? Bateis e será aberto. Buscais e achareis. Então a igreja está batendo nessa porta até que ela seja aberta. Quando essa porta for escancarada, irmãos, o inimigo vai ser abalado como nunca. Mas vocês saibam, amados, que enquanto vocês viram um avivamento em vista, claro que esse não é o único sinal do arrebatamento, tem outras coisas caminhando em paralelo, mas quando vocês virem um avivamento acontecendo, um grande movimento, saibam que o arrebatamento vai acontecer. Vários profetas têm falado de que algo grande da parte do Espírito Santo está para acontecer. É um grande derramamento do Espírito Santo. Eu estou falando que o Senhor vai começar a derramar poder sobre a igreja. E vocês estejam atentos, tá? Eu recomendo, irmãos, que cada um de nós comece a buscar, eu já tenho feito isso há muitos anos, mas comece a buscar em particular a presença de Deus, comece a clamar, para que você seja participante deste avivamento, irmãos, porque vai ser algo tremendo. O Senhor tem grandes coisas para nós, né? O Senhor revelou esses dias aí para minha mãe, através de um sonho, que Ele vai fazer uma grande surpresa para a sua igreja. Ele vai fazer uma coisa assim que vai surpreender, que vai encher a igreja de alegria, porque nós temos sido muito humilhados nesses últimos dias, sabe, irmãos? Satanás, ele tá passando dos limites ultimamente,
Na verdade, ele sempre passou dos limites, mas ultimamente tá demais. Você sabe como é que é. Mas o Senhor não se deixa escarnecer. Mas ele sempre cumpre as suas promessas. Então, amados, vamos aguardar com muita alegria, com muita esperança, porque está chegando o nosso momento.